Olá, meus irmãos, que a paz do Senhor esteja conosco neste dia. Eu quero compartilhar com vocês hoje uma passagem muito bonita das Escrituras que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 19, do versículo 1 até o versículo 10. Vamos ler o texto, aquela história da conversão de Zaqueu. Entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Eis que um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão e por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu num sicômoro a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, porque também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Interessante, irmãos, esta passagem, né? Muito conhecida, é uma passagem amada da igreja cristã. Jesus estava passando pela cidade de Jericó, e havia lá um homem por nome Zaqueu, que era publicano, cobrador de impostos, que queria ver Jesus. Talvez ele tinha essa curiosidade alimentada no coração daquilo que ele já ouvira falar a respeito de Jesus. Então o que ele faz? Ele sobe num pé de figueira brava, num sicômoro, e aí ele espera por ali. E Jesus, chegando ali, olhou para cima e falou o nome dele e convidou-se a estar na casa dele. As pessoas acharam muito errado aquilo por ser um pecador e Jesus não deveria entrar na casa dele. Mas, no meio da refeição, daquela recepção, Zaqueu se levanta e faz uma declaração muito interessante. Ele diz assim: Senhor, resolva agora dar metade dos meus bens aos pobres. E se eu roubei alguma coisa de alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Aí Jesus então disse assim: Olha, hoje houve salvação nesta casa, porque o Filho do Homem veio para salvar, os perdidos. Meus queridos, veja o que aconteceu na vida de Zaqueu após a sua experiência com o Senhor Jesus. O fato de Jesus ter ido para a casa dele, ter discursado lá na casa dele, ter falado das maravilhas do reino, fez com que Zaqueu refletisse profundo no seu coração e tomasse uma medida radical, porque ele estava realmente tomando uma atitude radical. Zaqueu tomou aquela atitude de olhar para os pobres e de reparar os seus erros. E Jesus viu que ali naquele coração havia acontecido uma grande transformação. E Jesus então dá aquela palavra, aquele testemunho a respeito da salvação de Zaqueu.
Meus queridos, quando chegarmos na glória com o Pai, encontraremos Zaqueu lá, porque o próprio Senhor Jesus disse que naquele dia havia acontecido salvação naquela casa. Meus irmãos, uma experiência de um homem fez com que ele refletisse a sua vida, refletisse os seus valores e tomasse algumas mudanças, tomasse posição com relação a isto. E aí então ele toma essa posição desta mudança de vida. Porque tudo na vida de Zaqueu estava ligado ao dinheiro, ligado aos bens. Porque diz que os publicanos, além de serem bem remunerados, eles tiravam uma parte para eles, o que fazia que se tornassem ricos. Mas ele, então, tomou essa atitude, fez essa declaração. Eu fico pensando que nos dias seguintes foram dias difíceis, duros, trabalhados, né? Bastante trabalhosos para Mateus, para Zaqueu, por quê? Porque ele teve que cumprir aquilo que ele havia falado, porque isso seria uma alegria no seu coração. Então ele foi atrás dos pobres, ele repartiu a sua fortuna com os pobres e eu creio que também ele acertou com alguns também que ele havia majorado também no cálculo do imposto, né, meus queridos? Então, isso aconteceu. Voltando ao fato, uma experiência interessante de Zaqueu fez com que ele refletisse e tomasse medidas radicais na vida dele. Agora vejam vocês, irmãos, a segunda colocação dele, que seria de acertar o que ele havia roubado e pagar a multa, né, que era 4 vezes mais que deveria pagar. Isso era uma norma daqueles dias. Então, isso aí ele propôs. Mas a primeira ele não havia esta obrigação. Não havia nenhuma obrigação para uma pessoa que se converte repartir os bens. Não tinha essa colocação e não tem até o dia de hoje. Isso é uma questão pessoal, da caridade pessoal, daquilo que Deus coloca no coração dele. Mas a primeira colocação que ele faz, quando ele lembra dos pobres, e ele então toma esta atitude, é porque o coração de Zaqueu se tornou um coração mais humano. É isto. O coração de Zaqueu se tornou um coração mais humano. E se tornando mais humano, ele pôde sentir a dor do pobre, a dor da limitação, a dor da escassez. E aí ele então, né, movido por um sentimento, né, interior, ele então faz esta colocação. Meus queridos, esta experiência de Zaqueu com Jesus mexeu com a sua mente, mexeu com o seu coração, mexeu com o seu bolso, mexeu com a sua vida. Agora, o que tem isto a ver com o momento que nós estamos passando? Nós estamos passando uma tempestade. Uma tempestade que pode chegar a tormenta. Pode não se tornar tormenta, mas pode chegar a tormenta. Nós estamos passando esta pandemia do Covid-19 e as coisas não estão bem. Nós não sabemos o que vai acontecer domingo, segunda-feira, nós não sabemos como vai ser, como vai acontecer. Mas vejam bem que esta experiência que nós estamos passando deve também mexer com a nossa mente e com o nosso coração. Quem sabe depois desta experiência nós nos tornemos mais humanos, olhar mais a dor do próximo, olhar mais a dor das pessoas,
Porque, na maioria das vezes, nós ficamos quietos nos nossos cantos e acabamos não nos envolvendo com os necessitados. Quem sabe, com essa experiência, a gente deixa a ficha cair e se torna uma pessoa mais humana. Você gostaria de ser uma pessoa mais humana, de se preocupar mais com as outras pessoas e menos com você? Você gostaria? Vamos trazer para a nossa situação, para a nossa comunidade. A nossa comunidade não é uma comunidade grande, é uma comunidade média. Nós temos ali muitas pessoas, muitas pessoas. E, de repente, existe ali uma pessoa que você ainda não conversou com ela, ainda não apertou a mão dela, ainda não colocou a sua mão no seu ombro, ainda não lhe deu um abraço. Por quê? Por que será? Será que é porque não precisa disto? Será que no coração dela não existe, desta outra pessoa, um desejo de ouvir a sua voz, de ouvir uma frase, ouvir uma colocação? Meus queridos, uma das coisas gostosas da nossa comunidade, a IPPC da Tabatinga, uma das coisas gostosas da nossa comunidade é quando termina o culto e o pastor fala: agora, olha, cada um dê no mínimo 5 abraços e depois desça lá para o salão social para a gente tomar um chazinho, tomar um suco, comer uma pipoca, conversar, bater um papo. Isso é uma das coisas gostosas da nossa comunidade. Às vezes eu desço, eu fico de um canto olhando, do outro canto olhando, e vendo os irmãos conversando, os irmãos, né, trocando os seus assuntos, batendo papo, a moçada de um lado. Né? Eu vejo, eu acho bonito, eu gosto de ver isto. Né? Então, isso é uma coisa gostosa. Agora, se de repente termina o culto, eu dou um jeitinho e saio pela porta da frente e vou embora, né? E roubo o irmão da minha companhia, roubo o irmão da minha comunhão. Não é uma coisa boa, não é legal. Então, vamos pensar nisto, né? Depois do coronavírus, o que vai mudar na minha vida? Eu quero ser uma pessoa diferente, eu quero aproveitar mais a comunhão do meu irmão, eu quero, né, ter mais presença na vida do meu irmão e abrir também a minha vida para que o meu irmão tenha mais presença na minha vida. Meus queridos, uma experiência leva à mudança. Uma experiência leva à mudança. A experiência de Zaqueu com Jesus o levou a profundas mudanças. Agora, essa experiência que nós estamos vivendo, né, que nenhuma geração, né, anterior das que nós conhecemos, né, teve essa experiência de passar por uma pandemia tão complicada como esta. Será que se lá na frente nós sairmos, sobrevivermos, né, aí nós vamos continuar do mesmo jeito? Não vai mudar nada? Nada vai mudar? Eu espero que sim. Eu quero ser uma pessoa mais humana. Eu quero ser uma pessoa mais humana. Eu quero dar mais da minha presença para os meus irmãos, para o meu rebanho, para minhas ovelhas. Eu quero me deixar desgastar mais em favor dos meus irmãos. Que Deus te abençoe e você tenha um dia maravilhoso na presença desse Jesus maravilhoso.